Você já parou para pensar por quê, mesmo sendo um país africano, Cabo Verde ainda olha mais para a Europa e para os Estados Unidos do que para os nossos próprios irmãos africanos? Por que tantos jovens cabo-verdianos nunca consideram a possibilidade de estudar, trabalhar ou até mesmo viver em outros países de África, apesar de tantas oportunidades que existem dentro do continente? Hoje vamos mergulhar nesse tema, analisar o que se tem feito para melhorar o ensino e o acesso ao conhecimento, discutir a união entre Cabo Verde e outros países africanos e, principalmente, refletir sobre por que a emigração de cabo-verdianos para o continente africano é tão baixa. E no final vamos pensar juntos, será que a visão de Cabo Verde sobre a África é justa, estratégica e valorizadora das nossas próprias raízes? Ou estamos apenas repetindo padrões que nos afastam do que realmente somos? Nos últimos anos, Cabo Verde tem buscado modernizar seu sistema educacional. Reformas curriculares foram introduzidas para incluir disciplinas de ciência, tecnologia, história africana e cultura local. Há um esforço, ainda que tímido, de aproximar os estudantes do conhecimento global, mas também de manter vivas nossas próprias raízes. O acesso à internet e ao ensino digital aumentou significativamente, principalmente nas ilhas mais isoladas, criando uma oportunidade de aprendizado que antes era quase impossível. Programas de bolsas de estudo, parcerias com universidades internacionais e a participação em organizações como a CPLP e a União Africana representam avanços importantes. No entanto, é necessário perguntar: esses avanços estão realmente conectando nossos jovens ao continente africano ou continuam mirando apenas a Europa e os Estados Unidos como destinos de prestígio? Quando falamos de intercâmbios e cooperação com outros países africanos, percebemos que ainda há um grande caminho a percorrer. Existem iniciativas de universidades e ONGs que promovem cursos de verão, encontros acadêmicos e experiências culturais, mas elas são pouco divulgadas e muitas vezes não chegam aos jovens que mais poderiam se beneficiar delas. Intercâmbios escolares com países africanos poderiam ensinar não apenas línguas e ciências, mas também gastronomia, tradições culturais, história e formas de pensar que nos conectam diretamente com a nossa identidade africana. Cada oportunidade de aprendizado dentro do continente é uma chance de fortalecer nossa memória histórica, nossa autoestima e o orgulho de sermos africanos, mas, infelizmente, essa oportunidade é muitas vezes ignorada. A realidade é que a emigração de cabo-verdianos para outros países africanos continua muito baixa. Por quê? Existem várias razões que se entrelaçam. Primeiro, há um fator histórico e cultural. A emigração em Cabo Verde sempre teve como destino preferencial a Europa e os Estados Unidos, reflexo das conexões coloniais e das redes de imigrantes já estabelecidas. Segundo, existe uma visão limitada ou pouco estratégica sobre o continente africano. Muitas vezes, a África é vista de forma simbólica ou histórica, mas não como uma fonte real de oportunidades profissionais, educacionais ou culturais. Isso cria barreiras psicológicas e práticas para jovens que poderiam se beneficiar de experiências enriquecedoras em países irmãos. Outro ponto importante são as questões econômicas e estruturais. A percepção de menor estabilidade, falta de reconhecimento formal de diplomas, serviços públicos limitados ou burocracia complicada faz com que o continente africano seja considerado para muitos um destino de risco. A logística e a informação sobre oportunidades dentro de África ainda são escassas e programas de mobilidade intra-africana são muito menos divulgados do que programas voltados para a Europa ou América. Além disso, questões de segurança, saúde e infraestrutura ainda pesam na decisão de jovens e famílias. É necessário refletir também sobre a responsabilidade do próprio Estado de Cabo Verde. Será que o governo realmente incentiva a integração africana de forma prática ou apenas fala de cooperação simbólica em discursos e cerimônias, sem criar programas que realmente conectem jovens e profissionais com o continente?
Essa lacuna contribui para a manutenção de uma visão limitada, em que a África continua sendo vista como distante, enquanto oportunidades são buscadas fora do continente. Mas é preciso ir além da crítica. É preciso também olhar para o potencial. Cabo Verde nasceu africano. Nossa cultura, nossas tradições, nossa história e até mesmo a forma como nos relacionamos enquanto povo são frutos dessa ancestralidade africana. Cada intercâmbio perdido, cada jovem que nunca experimenta estudar em outro país africano, é uma oportunidade de aprendizado, de troca cultural e de fortalecimento da nossa identidade que deixamos escapar. Imagine quantos conhecimentos em agricultura sustentável, gastronomia local, línguas africanas, artes e ciências sociais poderíamos absorver se mais jovens participassem de intercâmbios no continente. Imagine quantos vínculos poderíamos criar, formando uma rede africana de solidariedade, colaboração e crescimento mútuo. Historicamente, o continente africano sempre foi fonte de conhecimento, sabedoria e inovação. Desde as universidades de Timbuktu até os reinos e cidades comerciais que floresceram antes da chegada dos colonizadores europeus, a África sempre produziu e transmitiu saberes valiosos. Cabo Verde, por sua localização estratégica, poderia ser um ponto de encontro e conexão para jovens africanos e cabo-verdianos. Mas para isso, é necessário que se invista em mobilidade estudantil, intercâmbios culturais, reconhecimentos de diplomas, bolsas regionais e programas de cooperação técnica que façam sentido na prática, não apenas no discurso. E então, voltamos à pergunta: será que a visão de Cabo Verde sobre outros países africanos é limitada? Ou será que ainda estamos presos a um olhar que valoriza mais a Europa e o Ocidente do que o que é nosso, africano e ancestral? A resposta exige reflexão profunda. O que se vê na prática é que muitas políticas, tanto educacionais quanto de incentivo à migração, continuam privilegiando destinos fora do continente. Isso envia uma mensagem clara para os jovens: o que vem de fora é mais valioso do que aquilo que está dentro, mesmo que seja a nossa própria história, cultura e conhecimento. Mas há esperança. Jovens conscientes e informados podem mudar essa narrativa. Cada viagem de estudo, cada intercâmbio cultural, cada projeto de cooperação com outros países africanos é um passo para reforçar a identidade de Cabo Verde e fortalecer nossas conexões com o continente. Cada um desses passos constrói não apenas experiência profissional ou acadêmica, mas também autoestima, orgulho histórico e pertencimento. Como disse Amílcar Cabral, um povo que conhece suas raízes não se deixa manipular. E conhecer nossas raízes significa olhar para a África, aprender com os irmãos africanos e reconhecer que somos parte de um continente rico em cultura, ciência e história. Portanto, o caminho é claro. Precisamos de políticas que incentivem a mobilidade intra-africana, programas que facilitem intercâmbios escolares e universitários, reconhecimento de diplomas e competências e divulgação ampla de oportunidades de estudo, trabalho e aprendizado dentro do continente. Mas, mais importante, precisamos que a população jovem e consciente veja valor na África, não apenas como conceito geográfico ou histórico, mas como um espaço vivo de conhecimento e troca. Se Cabo Verde conseguir fortalecer esses laços, estaremos não apenas formando profissionais mais preparados, mas também jovens que conhecem suas raízes, que valorizam sua cultura e que estão conectados com o continente que é nosso por direito histórico. É uma mudança de visão, de mentalidade e de prática. É também um chamado à ação. Cada jovem que busca conhecimento em outro país africano está ajudando a reconstruir pontes históricas que nos conectam com nossa própria identidade. E aqui está o ponto final. Cabo Verde tem potencial, tem história e tem jovens capazes de mudar o rumo da sua relação com o continente africano. Mas essa mudança só acontece se houver coragem de olhar para dentro, reconhecer as oportunidades que temos próximos a nós e agir para fortalecê-las. Por isso, eu pergunto a você que está assistindo agora: você já pensou em estudar, trabalhar ou aprender em outro país africano? Que oportunidades você está deixando passar
por não enxergar o continente como ele realmente é? Que laços você poderia construir que ajudariam a sua formação e a do nosso país? Vamos refletir, compartilhar conhecimento e começar a construir uma ponte real com a África, porque só assim Cabo Verde será verdadeiramente forte, conectado e consciente de suas raízes. Se você se sente inspirado por essa reflexão, comente aqui. Compartilhe esse vídeo com outros jovens que precisam ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar fortalecendo a nossa identidade. E não se esqueça, meu livro está na descrição, cheio de histórias sobre Cabo Verde e África que ninguém te contou, para que possamos juntos reconstruir a nossa memória histórica e olhar para o futuro com mais consciência e orgulho.